Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje a nossa segunda semana no propósito de oração. E buscando em Deus um tema para esta semana, o Senhor me levou a um versículo e a uma série que vamos trabalhar durante essa semana, que eu acho que quando o crente entende isso, ele consegue passar por um novo patamar na sua vida espiritual. Vamos ler o versículo? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos dar uma olhada em alguns pontos desse versículo. Primeiro, Jesus dizia a todos. Hoje, a salvação é pregada a todos. A todos é falado pela internet, pela televisão, pela rádio, por camisetas, por redes sociais, nas igrejas. Em todo lugar é falado que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único caminho que nos conduz à salvação. Segundo tópico, se alguém quiser. A salvação é pregada a todos, mas não é imposta. É se você quiser. Mas o interessante é que a partir do momento que você diz em seu coração, eu quero, eu aceito essa palavra, o Senhor Jesus já nos dá uma determinação dizendo, negue-se a si mesmo. E é neste ponto que nós vamos ter a nossa semana de propósito de oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, olhando para si mesmo, para a sua vida, para as suas atitudes, você é um crente ou você é um discípulo? Crente é todo aquele que crê. Toda pessoa que diz, eu creio em Deus, eu creio que existe um Deus, é uma pessoa crente. Ela não precisa frequentar uma igreja, ela não precisa ter uma carteirinha de membro de qualquer religião, não. Se ela com o seu coração crê que existe um Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela já é crente. Mas o discípulo é uma pessoa que estuda, é um aprendiz. Tanto quando Jesus escolheu os seus discípulos, eles andavam com ele e Jesus ia os ensinando. Quando eles tinham dúvidas, Jesus, por que não conseguimos fazer isso? Jesus explicava o porquê. Jesus ensinava, eles perguntavam, mas como vai ser o céu? Como vai ser os sinais? Eles aprendiam com Jesus. Você sabia que todo discípulo é um crente? Ele creu em Jesus, na palavra que Jesus disse a todos. Ele quis Jesus. Então ele creu na palavra e aceitou Jesus como Salvador. E aí, como discípulo, ele começou a aprender a negar a si mesmo. Paulo dizia na sua palavra, me imitem porque eu imito a Cristo. Esse é o papel do discípulo. Ele aprende com Cristo e ele vive como Cristo. Vamos ver uma diferença, algumas diferenças entre crente e discípulo? Acompanhe comigo. O crente espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. Após Jesus multiplicar os pães e o peixe, todo lugar que ele ia, uma grande multidão o acompanhava. Até o momento que Jesus disse, vocês só estão atrás de mim porque eu dou peixe e pão. E muitos foram embora. E Jesus olha para os seus discípulos e fala, vocês também querem ir embora? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O crente não está com Cristo pelo que pode fazer. O crente está com Cristo porque ele escolheu e creu na palavra de Jesus. E sabe que ele é muito mais do que as coisas só que ele pode fazer. Segunda, o crente entrega parte das suas finanças.
O discípulo entrega a sua vida. Muitas pessoas entregam o seu dinheiro, muitas vezes até de forma irresponsável, fora até do que diz a palavra de Deus, buscando obter riquezas, buscando obter posses. Já o discípulo não. Ele entrega a sua oferta de adoração a Deus, ele entrega o seu dízimo cumprindo o que ele aprendeu nas Escrituras, mas ele entrega a sua vida como a maior oferta para Deus trabalhar. Mas uma diferente. O crente exige que os outros o visitem. O discípulo visita. Já viu aqueles crentes que ficam um tempo sem vir na igreja ou some das atividades por algum tempo e fala, ninguém veio atrás de mim. Muitas vezes ele também nunca foi atrás de ninguém. O discípulo não. Ele visita. Ou uma visita pessoalmente, ou através de uma mensagem, ou através de alguém perguntando para alguém como está aquela pessoa, ela está bem, e a pessoa fica sabendo, olha, tal pessoa perguntou de você, porque o discípulo se preocupa. Ele não fica em casa esperando alguém ir. Ele vai, ele corre atrás das pessoas que estão faltando na igreja. Outra diferença. O crente busca na palavra promessas para a sua vida. O discípulo busca ter a sua vida para receber as promessas de Deus. Já viu aquele crente que fala, não, mas Deus prometeu, Deus falou que ia ter isso, Deus falou que ia ter aquilo. Esse é o crente, ele só quer os benefícios. Ele crê no que está escrito na Bíblia, mas ele não quer negar a si mesmo e tomar a tua cruz e ter uma vida com Deus, ele só quer receber. O discípulo não. Ele tem a sua vida no altar e aí sim as promessas o alcançam. Ele não corre atrás das promessas e das bênçãos. As bênçãos e a promessa se cumprem na sua vida, como está escrito. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que mencionam no texto serão acrescentadas. É automático na vida do discípulo. O crente sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. Já ouviu isso? Minha igreja tem muito defeito. Minha igreja não tem isso. Minha igreja não tem aquilo. Minha igreja não faz isso, não faz aquilo outro. O discípulo não. Ele sabe as fraquezas da sua igreja, ele sabe as necessidades, mas ele é uma das peças que o pastor pode contar a todo momento para mudar o quadro da igreja. Não para criticar e reclamar e não fazer nada, mas ele é atuante em tudo que tem e em tudo que ele pode fazer. O crente maduro finalmente é um discípulo. O discípulo maduro assume os ministérios para o corpo. Não é ruim você ser crente. Não é que só tenha pontos negativos. É porque ainda não está amadurecido. Quando o crente amadurece, ele aprende e vira um discípulo. E começa a se tornar um aprendiz de Jesus Cristo, nas suas atitudes, no seu modo de viver e de agir. Já quando o discípulo amadurece, ele começa a trabalhar ainda mais para o reino, como um obreiro na casa do Senhor ou até fazendo a obra fora da casa do Senhor, pois ele já está no ponto. Então, irmãos, nesta semana trabalharemos sobre este tema, como amadurecermos para ser discípulos na obra do Senhor. Então, quero ler com você a primeira leitura diária da nossa semana, que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos entender um pouco o texto? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Os que governam sobre os crentes, no entanto,
A ênfase não está só na pessoa do pastor, mas no evangelho. O evangelho verdadeiro que é pregado pelos verdadeiros pastores. Aqui, irmãos, não está só falando da pessoa do pastor, mas está falando da palavra de Deus que é trazida pelo pastor. O apóstolo Paulo fala que enquanto ele estiver pregando a mensagem de Jesus, para que eles o ouçam. Mas se um dia ele estiver pregando uma palavra diferente do evangelho de Jesus, para que ninguém o escute mais, porque ele está louco. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos frutos. É assim que você vai saber se você tem um pastor verdadeiro. Porque está escrito aqui, porque velam por vossas almas. Um pastor verdadeiro que está dentro do evangelho, ele se preocupa com a sua alma, porque ele prestará conta a Deus pela sua alma. Então, como discípulo, eu tenho que obedecer ao meu pastor e sujeitar a palavra que ele prega, pois a palavra que ele prega é o evangelho do Senhor. Diz mais: para que o façam com alegria e não gemendo. Quando o pastor lembra do seu nome na oração, ou quando o seu líder lembra de você na oração, será que ele lembra com alegria? Ou será que ele lembra, oh meu Deus, tem misericórdia? Nós, como discípulos, podemos ajudar os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa igreja, para que não só o pastor lembre de nós com alegria, mas para que todos os irmãos da nossa comunidade, quando lembrar de nós, lembre com alegria. Quando fala, olha, você vai lá e o irmão Jefferson vai junto. A pessoa, ufa, ainda bem que é o Jefferson, sabe? Não aquela pessoa que pensa, nossa, logo ele, o discípulo, ele aprende com Cristo. E Cristo em tudo obedeceu ao seu Pai. Em nada Jesus desobedeceu à vontade do seu Pai que estava no céu. Então, se você tem um líder que está dentro da palavra, que prega o evangelho de Deus, seja obediente, seja um colaborador, seja um ajudador do seu líder, do seu pastor, seja um ajudador na sua empresa, seja um ajudador no seu casamento, seja um ajudador no seu círculo de amizades, porque aí sim você vai estar começando a aprender com Cristo, porque por onde passou, Jesus Cristo ajudou. Jesus Cristo foi lembrado com carinho, porque ele levava cura, libertação e uma palavra de salvação. Que os sinais de Cristo te acompanhem. Medite nesta palavra. Esteja conosco durante essa semana para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Podendo, você compartilhe com mais alguém, indique o canal, para que juntos possamos ser alimentados pela palavra do Senhor e amadurecermos como crentes, para nos tornarmos discípulos e ainda assim ser mais úteis no Evangelho do Reino. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Obrigado por estar conosco. Amém.